Para chegar até aqui, o 8º e último capítulo do Manual de Storytelling, percorremos cada metro quadrado da redação de uma emissora de TV, da salinha da apuração, por onde chegam as ocorrências policiais e os vídeos dos internautas, até os segmentos da pós-produção, arte e sono, viajando pela linha de montagem que transforma fatos em notícias. Propositadamente, deixei para falar de edição nas últimas páginas deste manual. Entendo que, ao entrar na ilha, os editores já devem ter em mãos todas as peças necessárias para montar o quebra-cabeça da estrutura narrativa, quais sejam as imagens sonoras e passagens devidamente decupadas. Em TV, decupagem é sinônimo de transcrição. O roteiro escrito e aprovado, já prevendo respiros e sobe-sons. Os offs gravados. As artes pedidas com o envio prévio dos offs guia. E o conceito da sono, já discutido com o sonoplasta. Evidentemente, essa é a descrição do processo ideal. Na prática, muitas vezes, os editores de texto estão atarantados com o fechamento de 2 ou mais matérias ao mesmo tempo. Mal tem tempo de assistir às imagens captadas pelo repórter cinematográfico. Sobretudo para aqueles que trabalham com o chamado factual, editando VTs para os telejornais diários. A corrida contra o relógio é cruel. E o processo de montagem das matérias vai do estresse ao caos. Nessas horas, apela-se para a máxima em TV. Matéria boa é matéria no ar. A frase, claro, está longe de ser uma regra para o jornalista da TV. Ela contém até uma certa dose de ironia. É óbvio que nem toda reportagem merece ser chamada de boa. Por falta de tempo ou de critérios, a televisão brasileira exibe reportagens de qualidade sofrível, inclusive nos telejornais de âmbito nacional das maiores redes do país. Quase que diariamente vêem-se erros de gramática, mau aproveitamento das imagens, deslizes na condução das entrevistas, falhas na construção dos roteiros e, inclusive, descuido na apuração dos fatos. Este manual, porém, não tem a pretensão de fazer uma crítica ao trabalho dos colegas jornalistas. Antes, seria necessário analisar as condições de trabalho oferecidas às equipes de reportagem e aos profissionais das redações. Cada um sabe onde aperta o sapato. Com a estrutura do departamento de jornalismo cada vez mais enxuta, produtores, editores e equipes de reportagem têm se visto obrigados a fazer mais com menos, mais conteúdo com menos recurso e, portanto, maior nível de cobrança e estresse. Daí a importância de se evitar o retrabalho e outros eventuais entraves à produção, usando de uma palavrinha mágica nem sempre aplicada à nossa rotina: o planejamento. A seguir, vou descrever como a aplicação das técnicas vistas até aqui fará total diferença no processo de edição de uma matéria, a etapa final da linha de montagem. De cada capítulo, extrairemos um ou mais pontos a partir de uma situação levantada numa hipotética reunião de pauta. O flagrante de corrupção numa prefeitura do interior. Ponto número 1. Conceito de notícia. Na reunião, um produtor sugere a pauta, que envolve o nome de uma conhecida empreiteira. Inconformado com a negociata entre a construtora para a qual trabalha e uma repartição pública do município, um funcionário antigo com cargo de confiança pede demissão. Ele deixa o emprego depois de 30 anos de bons serviços. Não suportou testemunhar a relação promíscua entre seus patrões e servidores de uma determinada repartição pública. Bela pauta. A sugestão atende a um princípio do bom jornalismo, citado no capítulo 1 do Manual para a TV. Notícia é o fato fora da curva, tal qual
O homem que mordeu o cachorro. Num país contaminado pela corrupção, o comum diante de uma situação notória de corrupção é o silêncio, a complacência ou o envolvimento. Denunciar, arriscando a própria pele, é um ato de nobreza tão raro quanto o homem mordido pelo cão. É, infelizmente, um fato fora da curva. Além disso, temos nessa história um fato de interesse público e não apenas de interesse do público. A propina paga pela construtora é sempre uma contrapartida por algum tipo de favorecimento ilícito. Ponto número 2. Como extrair o melhor de uma história? O homem que denunciou o suposto esquema não é um simples entrevistado. Ele é o personagem do VT. Precisamos conhecer mais de sua história pessoal. Ele certamente terá algo de muito interessante para nos contar. Antes da entrevista, o repórter descobre um detalhe revelador da personalidade do seu denunciante. Seu pai, criado num vilarejo do interior nordestino, prezava por valores como integridade e honradez. Preferiu morrer pobre a se vender a um prefeito corrupto para o qual trabalhava como motorista. Ao negar-se prestar ao papel de laranja, fora demitido e passara por dificuldade para manter a casa. Seus filhos cresceram com o exemplo de um pai incorruptível. De fato, toda pessoa é um livro. Nosso personagem não foge à regra. Ao levar a denúncia à delegacia, ele ainda apresentou provas do pagamento da propina citada em depoimento. Com uma câmera escondida no aparelho de ar-condicionado, filmou o exato momento em que o seu patrão, sócio da empreiteira, entregava maços de dinheiro para o secretário de obras. Pela imagem de alta resolução, era possível identificar as notas de R$100. Entendendo a força da imagem, o editor destacou a cena do restante do conteúdo, valorizando o flagrante na estrutura da narrativa. Mais tarde, sabe como ele abriria o VT? Com o seguinte off, ciente da importância de prender a audiência nos primeiros 20 segundos da matéria, a tal técnica dos 20 segundos mostrada no capítulo 5 do manual. Off. A imagem gravada por uma câmera escondida provou uma velha suspeita. O relacionamento entre o dono de uma construtora e o secretário de obras do município era movida a dinheiro. Há muito dinheiro. O que este flagrante tem a ver com as obras superfaturadas da rodoviária? Este homem tem a resposta. O off de abertura criou o suspense para o desenrolar da narrativa. Na metade do VT, a imagem seria novamente mostrada com um off preparando o telespectador para a cena que iria assistir. A imagem é descrita minuciosamente, tornando-a a destacar a força do flagrante. Com off. Analisando a imagem quadro a quadro, os peritos contaram o número de maços com notas de R$100. Veja, 1, 2, 3. Depois de uma breve pausa, mais 2 maços. E mais 2. Reveja a imagem da entrega dos últimos 2 maços com notas de R$100. O secretário de obras ri, com expressão de sarcasmo. Mais tarde, a polícia descobriu que cada maço continha R$10.000. Ou seja, apenas naquele encontro, que durou 3 minutos e meio, foram pagos R$70.000 de propina. Ponto número 3. O texto para a TV. No segundo trecho de off, que você viu há pouco, a palavra respiro é citada 5 vezes. Ali o editor usou a técnica do "puta que o pariu" de maneira brilhante. Mentalmente, o telespectador foi convidado a se enlaçar ao escândalo. Ele teve tempo de pensar ou de manifestar de forma verbal toda a sua indignação ou revolta quando a.
O terceiro maço é depositado sobre a mesa. B. Os 2 maços seguintes são passados de um a outro. C. Os últimos são entregues ao secretário de obras. D. O secretário reage com sarcasmo. E E. O valor total da propina é somado. Para calcular o tempo do respiro, os editores de imagem e de texto mentalizaram em slow motion. Que o pariu! Com essa técnica, eles permitiram que o telespectador experimentasse as sensações evocadas pela imagem. Apesar da importância do off e dos seus respiros, a maior parte da matéria é composta por trechos da sonora feita com o denunciante. Não se vêem fortes expressões durante a fala, pois, por precaução, ele foi filmado em silhueta, mas o tom de sua voz contém a autenticidade de quem conta a própria história. A melodia de sua voz, marcada por um delicioso sotaque regional, reforça o inconformismo com o esquema revelado à polícia. Na hora da passagem, o repórter se atentou para as palavras que definem a boa passagem. Aqui, este ou neste, esta ou nesta. Aí vai o trecho da passagem. O encontro entre o dono da empreiteira e o secretário de obras aconteceu nesta sala, dentro do prédio da prefeitura. Aqui, no gabinete do secretário, o empresário pagou a propina. A mesa que aparece nas imagens é esta. Corta para um segundo plano, mostrando o gaveteiro. Ela contém 4 gavetas. A última era mantida trancada e só o secretário tinha a chave. Ao arrombar a gaveta, a polícia encontrou muito mais do que 7 maços de dinheiro. Ponto número 4, a entrevista. Durante a entrevista com o delegado responsável pelas investigações, o repórter se atentou para um detalhe, a indignação do próprio policial. Ele estava particularmente irritado com o sarcasmo do empresário corruptor. Ao chegar à delegacia, o dono da construtora havia se portado com extrema prepotência. Na gravação, o delegado soltou a seguinte frase. Ele se mostrou um homem frio e sarcástico, inclusive fez piada com o investigador da equipe, estava se achando acima da lei. Na mesma hora, o repórter se valeu das perguntas que denotam reação de surpresa. Sério, doutor? Como assim? Aparentemente perdida na frase, a palavra piada era uma preciosidade para o VT. Piada, doutor? O senhor poderia me dizer que tipo de piada o empresário fez? E a resposta: sim, ele sussurrou no ouvido do investigador. Essa porcaria de inquérito não vai dar em nada. Ponto número 5. Roteiro e fórmula da audiência. Como se tratava de um VT longo de 15 minutos, era preciso alimentar o interesse do telespectador em esperar pelo clímax do VT, a prisão em flagrante do secretário dentro de seu gabinete. Como vimos no capítulo 5 do Manual de Storytelling, o telespectador pode se encantar com as intenções sugeridas pela reportagem e repentinamente se retirar da mesa de jantar. Dessa vez, o repórter e o editor lançaram mão da técnica da segunda escalada. Ainda na primeira metade da matéria, escreveram um off curto, porém estratégico, logo após a entrevista do delegado. Eis o off. Mas o inquérito continha um elemento essencial: a prova do crime. Ainda nesta reportagem, você vai ver as reações dos policiais na hora em que encontraram a propina. Ponto número 6. Narração. O repórter da matéria dominava as técnicas de narração para a TV e soube usá-las sob medida para enfatizar as palavras-chave de seu off. Na frase a seguir, ele usou os seguintes recursos.
Mas o inquérito continha um elemento essencial: o tom agudo. A prova do crime, o tom grave. Ainda nesta reportagem, você vai ver a reação dos policiais na hora em que encontraram a propina. Pausa antes da palavra-chave ou da palavra valor. Ponto número 7. Enquanto o repórter gravava os últimos depoimentos para o VT, o pessoal do videografismo já preparava 2 artes pedidas com bastante antecedência pelo editor. Numa primeira ilustração, ele queria localizar o gabinete do secretário dentro do prédio da prefeitura. Era importante mostrar a proximidade da sala com o gabinete do prefeito, também suspeito de envolvimento no esquema. Veja o off guia gravado pelo repórter. Com base na planta do prédio da prefeitura, você vai ver que o gabinete do secretário ficava localizado num ponto estratégico. A sala dele é assinalada na imagem, no 5º andar do edifício. No mesmo corredor, há uma guarita da Guarda Municipal. Mais à frente, depois de uma antessala, há um outro gabinete. É ali que despacha o prefeito, também suspeito de ter recebido propina da construtora. Além dos R$70 mil, a polícia encontrou na gaveta do secretário de obras $200 mil, 5 relógios caríssimos e muitas joias. Somando os bens e o dinheiro em espécie, chegou-se a um valor aproximado de R$2 milhões. Para dar dimensão da fortuna desviada pelo servidor corrupto, o repórter sugeriu uma segunda arte com este off. Com essa fortuna paga pela prefeitura em obras superfaturadas, a cidade poderia comprar 5 ambulâncias novas para o SAMU, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, ou construir 2 escolas de ensino fundamental, ou então 3 creches na periferia. À medida em que os ilustradores preparam essas 2 artes, o responsável pela Sono já separa trilhas que possam se encaixar na pegada do VT. Tomado de trabalho como de costume, ele não pode ir à reunião de pauta. O repórter e o editor foram então à sonoplastia e deram o briefing para o colega sonoplasta. O grande finale. O que eu sugeriria para fechar esse VT? Ora, a técnica da metonímia, ainda não citada nesse manual. Metonímia, como todo mundo sabe, é uma figura de linguagem. Uma das maneiras de se usar esse recurso da língua portuguesa é substituindo uma palavra por outra, tomando a parte pelo todo. Apropriei-me desse conceito para batizar a técnica, que pode ser extremamente útil para você. Qual é o todo? O dinheiro público. Qual é a parte? A criança que não tem creche. Roubando dinheiro público, crianças ficam sem creche. Eu iria para a periferia sem creche e mostraria o drama das mães trabalhadoras que não têm com quem deixar seus filhos. A parte mostra, na prática, os danos causados pelo assalto ao que é de todos. Caso eu não tivesse uma sonora impactante para fechar o VT, como a fala de uma mãe revoltada pela falta de creches, ou uma declaração forte do personagem do VT, o denunciante, eu usaria o recurso do off final, que resume o teor da reportagem. Algo como: quando soube da prisão preventiva, o empreiteiro não tornou a fazer piada. O próprio delegado fez questão de conduzi-lo para o xadrez. Até que se julguem os recursos da defesa, quem ri por último nessa história, ri melhor.